Graça e paz, meus amados, muito bom dia, glória. Fechando aqui a semana, já sexta-feira, hoje dia 6 de março de 2026, na qual estamos aqui mais um dia na presença do Senhor, no mistério do Teu Evangelho, entendendo que a melhor parte de nós é o Espírito que atua no nosso homem interior, e o nosso homem interior é o próprio Deus. Por isso que Paulo aqui na segunda carta aos Coríntios nos ensina e nos ensinará que o mais importante é que devemos atentar nas coisas que não se veem, porque nas coisas que não se veem está dentro da fé, que é o nosso homem interior, que é a melhor parte de nós. Porque o nosso homem exterior, ele é a cara de Adão, a cara daquele feito ali entre Eva, Adão e a serpente. Mas o homem interior, que nos dá a fé, na certeza das coisas que não se veem e na convicção do que se espera, este é o ponto para a nossa vida espiritual e a melhor parte de nós, irmãos, aqui nessa terra. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que a gente vê, o corpo um do outro, o cabelo, a pele, a formação, o formato deste corpo, aqui tudo é temporal. Mas o que temos que entender é que temos que estar alinhados com o céu, para que possamos viver a nossa vida sendo transformado por esta fé, agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, rumo ao reino de Deus, que é a nossa pós-morte física ou pós-arrebatamento, que iremos para Nova Jerusalém. Iremos aqueles que eu digo são aqueles que o Senhor tem o plano de salvação sobre a vida dele, que nem todos irão. Por isso que a palavra de Deus aqui ministrada aqui nessa terra, seja aqui neste devocional, seja nas igrejas que são fidedignas com a palavra do Senhor, é para que você se alinhe, aprume a sua vida no sentido de viver este mistério, já começando o reino de Deus aqui na terra, você morrendo neste corpo com o batismo do arrependimento e nascendo nova criatura para viver este mistério das coisas que não se veem, entendendo que as coisas temporais que se veem, elas ficarão aqui, mas precisamos ir para Nova Jerusalém. E é isso que o Senhor nos ensina aqui nessa manhã. Vamos orar ao Senhor para que Ele me abra mais a mente e que Ele esteja presente neste devocional. Pai eterno, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença. Eu e meus irmãos, aqueles que começaram a atentar sobre este feito, sobre essa condução que o Senhor faz com a vida humana, fazendo com que o homem interior transforme este homem exterior, a natureza de Adão. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por o Senhor ter feito isso comigo, com os meus irmãos, os quais entenderão ou já entenderam sobre este feito, sobre essa transformação, sobre essa forma que o Senhor faz na condução dos seus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pela nossa vida. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por essa noite de sono reparadora. Obrigado, Senhor, por todas as coisas.
e espero no Senhor, em Cristo Jesus, que muitos possam ter um despertar mediante este devocional para viver este mistério das coisas que não são temporais, pois, como a palavra aqui diz, as coisas que se veem são temporais. Que possamos juntos acumular tesouros nos céus, porque o da terra é feito apenas para que o Senhor, de alguma forma, mostre e nos recompense por alguma coisa, mas essas coisas não vêm ao caso. Temos que entender que o melhor tesouro é o do céu. É viver essas coisas que não vemos, e sim aquelas que está rumo à Nova Jerusalém. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos, meus amigos e irmãos. Essa palavra aqui está dentro de um contexto onde diz aqui, Paulo diz os desígnios e efeito das aflições. Não temos que ter este posicionamento, por isso diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amados, essa palavra, ela nos dá, assim, lógico que ela é autoexplicativa, que a gente tem que entender que o espiritual é o nosso melhor, Deus em nós é o nosso melhor. Por isso que Paulo aqui nas cartas aqui em Gálatas, ele vai dizer que o nosso posicionamento tem que ser aquele, Gálatas 2:20. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que te amou e se entregou por mim e se entregou por nós. Este homem interior, que é o Espírito que Jesus disse que deixaria como auxiliador, como consolador, ele é o melhor de nós. Ele é o melhor para nos dar o discernimento de entender, assim como está aqui, para a gente não desanimar, pelo contrário, mesmo com o nosso homem exterior se corrompa, por mais que a gente erre o alvo num momento ou outro, mas a gente precisa contar com o nosso homem interior que se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, que tudo que passarmos aqui na terra, que a gente precise ter esse posicionamento de transformação, mas que seja para a glória de Deus. Esse peso de glória não vai ter nenhuma comparação, porque essa tribulação produz em nós esse eterno peso de glória, para acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Então, este é o sentido. Vou trazer um paralelo aqui direto, que ele vai falar aqui em Hebreus, mas primeiro Efésios 3, 14 ao 17, porque é muito importante. Aqui não deu esse paralelo, mas eu lembrei de um ponto que fala aqui em Efésios 3, 17, mas eu vou desde o 14, que diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família,
tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, mais uma vez, a glória do Senhor, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, vejamos aqui que, mais uma vez, o nosso homem exterior tem que ter realmente o posicionamento de pôr o joelho no chão em fé, entendendo de quem toma o nome toda a família, tanto no céu sobre a terra, que somos da família de Deus, que Deus é nosso Pai, arraigado em nós e alicerçados em amor, mediante o seu Espírito no homem interior. E o homem aqui se faz relação, meus irmãos, o homem aqui é neutro, tanto para o homem quanto para a mulher. Faço essa ressalva porque aprendi que tem verdades óbvias que tem que ser falado para que essa liberdade, essa libertação da verdade, ela tenha sua eficácia. Então é isso que devemos entender. Se formos aqui em Hebreus 11, do verso 1 ao 13, vou tentar trazer de forma resumida, vai nos dar uma definição melhor dessa natureza deste homem interior. Porque começa primeiro dizendo sobre a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aqui vai dizer, trazendo aqui alguns feitos, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E vai trazer aqui o primeiro homem depois do pecado, que foi ali Caim e Abel, a descendência ali de Eva e Adão, ou Adão e Eva. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, ou seja, até hoje, Caim, pelo fato de ter matado Abel, mas Abel foi pela fé ali, por devoção a Deus, e abriu esse preceito aí daquela inveja ali, já na primeira geração ali, pós o pecado ali que a serpente introduziu a natureza do homem exterior. Mas o homem interior precisa ser transformador. Nós devemos restaurar-nos pela renovação da nossa mente, entendendo que o Espírito Santo é a melhor parte em nós, que é o próprio Deus. Romanos, já a gente falando sobre as coisas que não se veem, eu vou dizer aqui para vocês, talvez aqueles que pode pensar que não foi apresentado a eles o Deus, a formação, a criação do nosso Deus. Porque muitos às vezes arrumam desculpas para falar, né, que olha, ninguém me apresentou, meu pai não apresentou, meu amigo não me apresentou a forma de viver mediante o Evangelho. Mas olha onde devemos buscar. Desde o verso 18 aqui, em Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Através de quê, meus irmãos? Olha bem, porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quem é que colocou a lua? Quem é que colocou o sol? Quem é que colocou as estrelas? Quem é que fez essa terra com essa vegetação, com toda a forma de vida? Quem é que criou o homem? Quem é que criou cada um dos animais de uma forma geral de cadeia alimentar? Como assim? Quem é que fez isso? Então, já por aí, todos nós precisamos entender que esse princípio da criação já é a manifestação da divindade. Claramente está dizendo, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, o nosso Deus, poderoso Deus, se observarmos nós, seres humanos, que estamos aqui, vocês ouvindo, eu aqui falando, uma inteligência no geral das coisas, porque como tem essa inteligência hoje aqui deste canal, por exemplo, desse celular, das coisas, sei lá, bem impactantes, que chega aí, que a gente fala pelo telefone, que a gente vê a imagem do outro, que a gente interage, que uma coisa beneficia outra e somos dependentes um do outro, que uns trabalham numa área para alimentar uma certa área, outro trabalha para transportar aquele que alimenta, que é o meu caso, o outro faz outro tipo de trabalho, tipo segurança, o outro é um juiz, é um advogado, é um médico para cuidar da saúde, é um veterinário para cuidar dos animais que foram criados também, e assim vai. Olha só que coisa maravilhosa, que para a gente olhar assim e falar, olha, só pode ser um Deus mesmo, por ter criado todas estas coisas. E fechando esse raciocínio, eu gosto de trazer sempre que aqui na palavra de Deus foram criados aqui 40 homens entre o século, e toda a criação, a gente fala, a escritura da Bíblia Sagrada foi escrita por aproximadamente entre 1500 e 1600 anos, por 40 pessoas diferentes, de conceitos diferentes, de épocas diferentes entre esses 1500 e poucos anos. E a palavra do Senhor em seu mistério, mesmo você vendo, criando, estudando, assim como Rui Barbosa disse, que ele estudou a palavra de Deus na época, um baiano ali no século 18 para 19, se eu não me engano, eu acho que ele nasceu no século 19 e morreu no século 20. E este homem foi estudar porque ele falou assim, não existe isso. Como assim a Bíblia Sagrada e tudo? Como ele era muito estudioso, aí ele foi estudar a Bíblia para confrontar. No final, se vocês quiserem consultar aí o que Rui Barbosa disse sobre a Bíblia Sagrada, vocês vão ler aí, ouvir, sei lá, que a Bíblia Sagrada é o livro sobre todos os livros. Aqui nos ensina a ter uma condução de vida aprovada por todos que têm o verdadeiro discernimento como um comportamento, como tratar o homem exterior vindo do homem interior em fé, que a transformação do homem precisa vir de dentro para fora, não de fora para dentro, porque pela graça somos salvos, ou sois salvos mediante a fé. E isto não é dom de Deus, aliás, é dom de Deus, e não pelas suas obras, porque se fosse pela obra, o homem
ele em si se gloriava, porque ele ia pensar: olha, eu consegui o céu porque eu fui muito bom, fui caridoso aqui na terra. E assim como eu disse ontem, que a sua mão esquerda der, que a sua direita nem fique sabendo, para você abastecer o seu galardão aqui na terra. Então estou aqui trazendo sempre esta palavra, este devocional que me ensina primeiramente, e que espera em Cristo que daqui muitos possam ter esse despertar e viver este mistério das coisas que a gente não vê, porque a fé é exatamente isso. E que tem esse efeito sobre a sua vida, que a sua fé, que é a convicção das coisas que não se vê, que ela opere, que você avance, transformando o seu homem exterior, o homem e mulher exterior, através do interior, que é o próprio Deus trabalhando em nós. E é isso, fiquem em paz, um bom fim de semana a todos e até a próxima semana, com a permissão do nosso Pai Criador, que nos dá permanência aqui nessa terra como peregrinos, assim até quando Ele quiser. E eu estou aqui para dizer mais uma vez: obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado até onde o Senhor quiser que eu passe aqui nessa terra. Estou cinquentando por esses dias e obrigado por estar chegando nesses 50 anos. Fiquem em paz. Abraço.